E antes de começar esse vídeo, nós queremos pedir desculpas pelo atraso. Nós só não lançamos antes por causa do jogo do Brasil de ontem. Infelizmente estamos muito tristes. Mas esse vídeo tá muito bom e vai valer a pena a espera. Então vamos direto pra ele. Rob Lucy vs Luffy. Mais de 15 anos depois da primeira luta entre esses personagens, Eiichiro Oda os colocou frente a frente novamente, usando o máximo dos poderes de suas frutas em um capítulo insano. Mas é claro que esse capítulo não teria apenas porradaria, embora nós não fôssemos reclamar, e Vegapunk trouxe uma teoria interessante e muito controversa sobre a origem das Akumas no Mi, que mexeu com a comunidade nos últimos dias. Os poderes das frutas nada mais são do que o desejo das pessoas canalizados em frutas do diabo? Quem é a tal mãe natureza que amaldiçoou essas pessoas? E quem foram os gênios que desejaram ser uma porta, uma jaqueta e uma mola? Vamos falar sobre isso a partir de agora, mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo começa com a continuação da história de capas da Germa 66 e traz um personagem totalmente novo e inusitado, o rei dos agiotas, Lufeld. Ele tem um visual característico de mafioso e atrás dele na capa está um navio da MEDIS, a organização científica do governo da qual Queen, Judge e Caesar faziam parte. Essa capa não revela muita coisa, mas algo que nos chamou a atenção foi a bandeira no topo do navio, onde está escrito pacifista. Provavelmente foi daí que surgiu a ideia para os PX e com certeza grande parte dos projetos de Vegapunk parecem ter sido financiados por esse personagem. Vamos aguardar as próximas capas que devem continuar mostrando esse flashback e revelando algo importante sobre essa organização. Mas agora vamos ao que interessa. O capítulo começa a partir da destruição que Lucy causou a derrubar Atlas, e a reação do Chopper é a melhor. Nem parece que acabou de ver seu capitão derrotando a criatura mais forte do mundo. Luffy usa toda a sua lógica para perguntar a Lucy o que ele está fazendo na ilha, ao que Lucy responde que é uma ilha do governo, e Luffy aceita completamente esse argumento. Mesmo nas horas mais tensas, essa personalidade do Luffy consegue deixar a cena ainda mais engraçada. Kaku alerta Lucy que não enfrente o Chapéu de Palha, pois agora eles estão lidando com um Yonkou e não com um simples pirata. Stu se complementa que um conflito com ele se tornaria uma guerra generalizada e faz sentido. Nós que estamos acompanhando as aventuras de Luffy há muito tempo já nos acostumamos com a simplicidade delas, mas não podemos esquecer que agora Luffy é um imperador, o que faz com que ele esteja em outro patamar para a marinha e até para o governo. Diferentemente de antes, a marinha não pode caçá-lo como um pirata qualquer, porque haverá consequências a nível global. Mas é na página seguinte que tudo isso vai por água abaixo quando o Luffy vê o corpo de Atlas destruído no chão. E como se isso não bastasse, Luffy olha para Lucy com raiva, pois Atlas os deu comida, e agredir alguém que alimentou o Luffy a assinar uma sentença de morte. No momento mais tenso do capítulo, a cena corta para o quartel-general da marinha em Nova Marineford. A cada capítulo que passa, Akainu se arrepende mais ainda de ter aceitado o cargo de almirante de frota, e a maior parte disso é culpa do Luffy. Ele fica irritado com o fato da CP0 ter invadido Egghead sem o consultar e comenta que se Vegapunk se aliar a Luffy, vai ser uma perda enorme das forças militares do governo. Isso porque, como vemos mais à frente nesse capítulo, existe uma escala de controle dos Serafins que passa diretamente pelo velho cientista. Sakazuki continua falando sobre Egghead e foi informado que Kizaru está a caminho da ilha, e que Lucy deve esperar por ele para agir. Mal sabe ele que o pau já tá comendo solto e que não tem como parar Luffy quando o assunto envolve comida. De volta a Egghead, vemos Luffy e Lucy em um pequeno quadro indo um para cima do outro, enquanto os habitantes da ilha e os Mugiwaras fogem assustados. E como One Piece é o melhor anime do mundo, até no mangá as pessoas assistem One Piece. Nami comenta sobre a forma de Lucy, que parece diferente de como era quando eles tiveram o primeiro confronto, e Shaka completa dizendo que na maioria das vezes o despertar de uma Zoan transforma a própria personalidade do usuário. É o que nós vimos na forma Monster Point de Chopper, que é um despertar forçado da Zoan, e nos monstros de Impel Down, como observado por Crocodile. Mas com Luffy e Lucy, aparentemente isso não ocorre. Mesmo que Luffy passe a rir de qualquer coisa e a ter uma personalidade mais descontraída que o normal, ainda é ele. Luffy sempre foi um garoto alegre e a fruta só intensificou isso. Com Lucy, o despertar manteve a sua consciência plena e ainda o concedeu força e velocidade fora do normal. Além disso, que visual insano, cara. E aqui é óbvio que vamos dedicar um tempinho a ele, pois temos muito a dizer. A primeira coisa que notamos logo de cara foi a fumaça ao redor de Lucy, assim como nas formas de Luffy Snakeman, Baldman e o próprio Gear 5. Além
de personagens como Enel, cuja fruta pode ter fortes relações com o próprio século perdido, e isso nós vamos falar no próximo vídeo do canal. Essa fumaça está presente em formas divinas da mitologia japonesa, e em One Piece isso não é diferente. Se os frutos são originados das vontades das pessoas, como vamos ver mais adiante, o que ou quem origina os frutos Zoan? Esses animais ou criaturas são diferentes de todos os outros poderes das Akumas no Mi, pois eles representam uma vontade viva e incontrolável em um corpo vivo. Fora que os próprios Gorosei, que detêm conhecimento sobre o século perdido, disseram que essas frutas têm vontade própria e podem fugir por séculos até encontrarem um hospedeiro adequado. Se temos um arco onde descobriremos mais sobre o funcionamento desses frutos, esse com certeza é Egghead, e é aqui que todas as revelações que aguardamos há tanto tempo finalmente começam. Vegapunk aparece desesperado perguntando se o Guerreiro Branco já apareceu, e aqui destaque para a cara do Frank quando vê o cientista pela primeira vez. Ele pergunta para Nami qual é o nome dessa transformação do Luffy, mas ela mesma não sabe responder e apenas diz que é o poder da Gomu Gomu. E é aqui que podemos ter um pequeno, mas importante furo do roteiro por parte do Oda. Vegapunk diz que não existem registros de uma Gomu Gomu no Mi na enciclopédia das Akumas no Mi. Mas se voltarmos no SBS do volume 48, existe sim a figura exata da fruta de Luffy em um livro sobre essas frutas. Inclusive, um leitor diz que Luffy é pelo menos o segundo usuário da fruta, porque se ela está registrada em um livro, alguém já comeu antes para registrar sobre seu poder e aparência. Aqui podemos assumir que foi um erro do Oda, porque realmente não faz sentido que Vegapunk, que armazena todo o conhecimento em uma ilha inteira, não saiba da existência desse registro. Mas pode ser que o cientista estivesse falando exclusivamente da enciclopédia, que registra de forma oficial todas as frutas. Mesmo assim, esse quadro em específico nos pegou um pouco de surpresa e nos fez pensar se em um mundo que existe a fruta da mola, da bandeira, da jaqueta e da porta, realmente não existe uma fruta da borracha. Mas vamos continuar porque as páginas seguintes são maravilhosas. E surpreendentemente para os Mugiwaras, mas não para nós, Vegapunk diz que a aparência de Luffy é exatamente a mesma que o Deus do Sol, que é mencionado nos documentos antigos. Documentos esses que provavelmente são originados do Reino Antigo e foram armazenados por Ohara. E enquanto Vegapunk descreve o Nika, vemos a luta desproporcional que está acontecendo entre Luffy e Lucy, o que fez cair por terra qualquer tentativa de equiparar os dois personagens, pois claramente Luffy é superior. Ele brinca e se diverte enquanto desvia dos golpes do agente da CP0 e quando revida o ataque causa um dano absurdo nele. E é enquanto essa luta acontece que Vegapunk começa a explicar a origem das Akumas no Mi, pelo menos em sua opinião, e ele diz que o desejo de todas as coisas nasce neste mundo, e o mesmo serve para as Akumas no Mi. Essas frutas representam o desejo da humanidade de evoluir, de ser melhor, e por ser algo antinatural, eles são odiados pelo mar, que é a mãe de toda a natureza. Nesse ponto nós pensamos logo no próprio In, que carrega no seu nome Imu, ou invertido fica Umi, o próprio mar. Sem contar em seu poder absurdo e sua semelhança física com o deus Vert de Skypiea. Pode ser que ele seja essa mãe natureza, o deus do mar de One Piece. E isso esbarra na nossa teoria sobre a serpente que circunda o mundo inteiro, que trouxemos diversas vezes para o canal. A criatura gigantesca que é responsável pelo poder e pela fraqueza das Akumas no Mi pode realmente existir no mundo de One Piece e não ser apenas algo figurado. Mas depois de toda essa explicação complexa, descobrimos que Vegapunk é na verdade um colega de profissão nosso e estava fazendo uma mega teoria sobre a origem das Akumas no Mi. Mas será que essa teoria não tem fundamento? Afinal, ele passou sua vida toda em contato com o século perdido, desfrutando de todo o conhecimento que um ser humano é capaz de armazenar em sua mente e muito mais. A frase com que ele finaliza seu pensamento é interessante e pode ser a chave para entender toda essa teoria. Não há necessidade de pensar se existem deuses ou não. Realmente não parece que existiram deuses reais no passado, mas sim idealizações de seres humanos comuns que fizeram coisas extraordinárias, e assim foram chamados de deuses. Essa temática está presente em One Piece desde Skypiea, na figura de Enel. O Oda quis nos mostrar isso o tempo todo, que a vontade herdada e os sonhos dos homens estavam ligados na origem das Akumas no Mi. Numa entrevista que o Oda deu para Shonen Jump em 2007, ele já havia falado exatamente sobre isso. Ao ser perguntado sobre como ele criava uma Akuma no Mi, o Oda respondeu: "Quando penso em alguma Akuma no Mi, eu sempre tento chegar a algo que preencha um desejo humano. No final, se ela não preenche esse requisito, não vale a pena desenhá-la." Ou seja, ele já tinha planejado tudo isso muito tempo atrás. Inclusive, quem seria responsável por contar sobre tudo isso. Mas continuando no capítulo, Sentomaru finalmente chega a Egghead, ou ele sempre esteve lá, já que é o guarda-costas pessoal de Vegapunk. Nós vemos um quadro sensacional com os 3 serafins que já tínhamos visto nos capítulos anteriores e com a ordem de Vegapunk para que Sentomaru se livre da CP0. Nesse quadro percebemos algo que pode ser importante para o futuro, como também pode ser algo apenas visual e sem importância. Todos os serafins possuem uma pulseira ou bracelete que provavelmente tem algo a ver com o controle que os agentes do governo têm sobre eles. Talvez removendo essa pulseira
pulseira, eles percam completamente esse controle e passem a ter vontade própria, e seria muito interessante ver essa reviravolta no futuro. Na página seguinte, Sentomaru acata a ordem de Vegapunk e ordena que S-Bear ataque a CP0, e assim começa a explicação sobre a hierarquia de controle dos serafins. Stussy e Kaku comentam que ela é diferente do que havia com os pacifistas e que o controle dela é basicamente exclusivo de Sentomaru. E enquanto Luffy dá uma surra em Lucy, Sentomaru dá ordens aos serafins para segurar a CP0 e guiar os Mugiwaras para fora da ilha. Jinbe fica em choque quando vê seu clone, imaginando que todos os outros Chichibukais foram clonados, e é algo que nós queremos muito ver, e esperamos que os clones de Bug, Crocodile e até mesmo de Barba Negra apareçam em breve. Luffy então percebe a presença de Sentomaru e começa a conversar alegremente com ele durante sua luta com Lucy, momento suficiente para que ele aproveite a distração e aplique um violento golpe no peito do marinheiro. Embora Sentomaru tenha um dos melhores hakis defensivos de toda a obra, o fator surpresa e a força de Luffy foram suficientes para quase nocautear instantaneamente o marinheiro. Lucy diz que tudo que precisam fazer é eliminar o comandante, e logo em seguida dá ordem para que os serafins os obedeçam. Não vemos se isso funcionou, mas ter 4 serafins ao lado da CP0 pode ser preocupante em uma eventual luta, principalmente em uma que os Mugiwaras estarão preocupados em defender o Vegapunk. O capítulo se encerra com uma das piores frases de One Piece: não teremos capítulo semana que vem, e um quadro dos 3 protagonistas desse capítulo com emoções diferentes. E aqui nós vemos a semelhança absurda que esse arco tem com o arco de Sabaody, de acordo com a teoria mais conhecida aqui no canal, onde falamos dos paralelos entre a Grand Line e o Novo Mundo. Em Sabaody, o bando tem que enfrentar Kizaru e Sentomaru, juntamente com um exército de pacifistas e a ameaça de um Buster Call da marinha. Já em Egghead, estamos vendo esses mesmos personagens, porém de uma ótica um pouco diferente. Mas com esse capítulo, a ameaça dos serafins pode se equiparar aos pacifistas de Sabaody, e a chegada de Kizaru pode desbalancear essa luta para o lado do governo. Mesmo que Sentomaru tenha sido abatido, Kizaru provavelmente vai manter sua missão como um bom soldado de Akainu, e os Mugiwaras terão que lidar com o almirante antes de saírem da ilha. Além disso, em Sabaody, Rayleigh apareceu em um momento muito oportuno para lutar contra Kizaru, e junto dele estava Kuma, que como um agente infiltrado do exército revolucionário, foi o responsável por salvar todos da morte, enviando-os para ilhas distantes. Agora no mangá, Kuma saiu em disparada, provavelmente em direção a Egghead com o poder de sua fruta, e provavelmente será um aliado contra os agentes do governo que ameaçam a vida de Vegapunk e de sua filha Bonnie. Será que podemos ter um outro aliado nesse arco, fazer um paralelo com Rayleigh em Sabaody, podendo ser Kobe ou até um personagem que não apareceu na obra recente? Talvez até mesmo um ex-companheiro de Roger, que pode ser o guia dos chapéus de palha para Elbaf? Nós sabemos que o próximo arco terá paralelos com Amazon Lily, seguindo a nossa teoria, e Elbaf é perfeita para isso. Estamos ansiosos para ver a conclusão disso tudo e ver o que o Oda tem reservado para a reta final desse mangá, e esperamos ter você com a gente para teorizar sobre tudo isso. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam. E nos contem aí o que vocês esperam pro próximo capítulo. Se inscrevam no canal se não são inscritos e ativem o sininho para não perder mais nenhum vídeo nosso. E chequem os links na descrição das nossas redes sociais: o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu!